e louvarmos o Senhor nessa manhã. É um prazer poder fazer parte do segundo trabalho desse encontro dos irmãos, dos heróis da fé. Nós estamos aqui com o coração aberto, prontos para receber a palavra de Deus, né? Enquanto nós ouvimos, nós aprendemos muito, e a gente tem que aprender sempre, né? Sempre aprendendo. É uma honra estar nesse lugar, nessa manhã, juntamente com os irmãos. Eu fico feliz, os irmãos do Paraná puderam chegar para louvarmos ao Senhor juntos. Eu tenho certeza que, breve, os irmãos vão estar fazendo um trabalho correspondente a esse lá. Eu não sei se já existe, mas é um prazer poder estarmos juntos. E quem sabe uma caravana posteriormente poderia estar lá, chegar lá para poder juntos louvarmos o Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa manhã, darmos início. Nós precisamos deixar um legado. Não negocie, não venda a sua integridade. Amém. Nós precisamos deixar um legado. Eu gostaria de ler, vamos ficar de pé, todos de pé. Nós já estamos sentados há muito tempo. Provérbios capítulo 13, versículo 22, diz assim. Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Que coisa interessante, né? O homem bom deixa um legado. Já que estamos falando de legado nessa manhã, ele vai deixar um legado para os filhos, não só os filhos, mas para os seus filhos, para as próximas gerações. Nós precisamos deixar um legado. Amém. E eu gostaria de fazer uma pergunta, já começando nessa manhã. Qual legado você vai deixar para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e a próxima geração, e as outras gerações? Qual legado? Nós seremos conhecidos de alguma forma. Qual legado? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos nessa manhã pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós já aprendemos muito nessa manhã. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, protegido. Senhor Jesus, e nós sabemos que ao sair deste lugar, nós estaremos saindo aprendendo um pouco mais da sua palavra. Senhor Jesus, nós estamos aqui para somar. E é somando, multiplicando, e assim nós vamos crescendo. Abençoa cada pastor, cada membro do Senhor. Abençoa-nos como alunos, Deus, para aprender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Lugar aonde o nome do Senhor é louvado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para sentar. A integridade, ela significa, foi falado, o pastor Lindomar realmente ele lançou as bases, né, de integridade. E nós vamos pegar aí galhos dessa base, né? Nós vamos pegar algumas variações, variantes, falar sobre a integridade. A pessoa íntegra é aquele que possui uma conduta reta. Ela é ética, ela é justa, ela é honesta. A integridade é sinônimo de honestidade. Sinceramente, ela representa na sua totalidade honestidade. A integridade, ela é passada para uma pessoa e ele passa a ter uma qualidade de honesto, ético, transparente, agindo de forma coerente com um conjunto de princípios morais e outros valores. Principalmente quando diz que, foi falado aqui, quando nós passamos a agir, a fazer as coisas, quando nós não somos observados. Então, a nossa conduta
ela vai ser observada quando ninguém nos observa. Mas nós temos um Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. A coerência, uma pessoa íntegra tem as palavras e razões com sintonia, fazendo o que quer dizer e aquilo que vai fazer. Ela age de acordo com os princípios éticos e morais, buscando sempre fazer o que é correto. Na responsabilidade, ela assume as responsabilidades por suas ações e decisões, sendo justa e equilibrada. Hoje, realmente, o que está em voga é equilíbrio, né? Então, nós temos que ter uma vida equilibrada. Equilíbrio, domínio próprio. A transparência e honestidade. É honesta em suas comunicações. Foi falado aqui nessa manhã sobre as comunicações. E realmente nós precisamos ser honestos nas nossas comunicações, no nosso falar, nas nossas ações, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos. A pessoa íntegra, esse nome íntegro quer dizer inteiro, foi falado as bases, foi lançado as bases aqui nessa manhã, é inteiro, aquele que não é por partes. Não é 80%, não é 70%, não é 2/3, 3/3, não é quase justo, ele é justo, ele é honesto, ele é inteiro, vem de integridade. Então, uma pessoa honesta, amém. A integridade, ela proporciona paz de espírito e contribui para a construção de uma identidade forte. Nós somos conhecidos, todos nós somos conhecidos. Eu conheço Paulo, né? Conheço bem quem é Jesus Cristo e Paulo. Mas você, quem é? Quem sois? E aquele Espírito partiu para cima daquelas pessoas. Então nós somos conhecidos. Na fidelidade a Deus, a integridade implica em manter uma devoção inabalável a Deus, agindo para agradá-lo em tudo o que se faz. A retidão e a incorruptibilidade é uma qualidade do caráter que se caracteriza por uma conduta reta, que não se corrompe ou se desvia do caminho certo e do bom e do bem, independentemente das consequências. Ele assume as suas consequências. Quando nós refletimos sobre os comportamentos, uma pessoa íntegra é aquela que questiona suas próprias atitudes e comportamentos tóxicos, promovendo o autoaperfeiçoamento e o amadurecimento da sua integridade. Seja firme nas suas convicções. A integridade é uma escolha contínua que fortalece relações e constrói um ambiente mais confiável, mantendo-se firme em seus valores. Integridade. É tudo isso e muito mais. Foi falado aqui nessa manhã sobre Jó. A Bíblia diz que ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Então ele era uma pessoa inteira, ele era íntegro diante do Senhor. Você é uma pessoa íntegra? A Bíblia diz que Jó 29, ele fala que como tenho saudade dos meses em que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Quando a lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Como eu tenho saudade daqueles dias maravilhosos. Nos Salmos, aqui em Provérbios 31, o pastor falou nessa manhã que eu fiz um acordo com os meus olhos,
como os fixaria numa virgem? Jó 31. Esse capítulo 29, ele vai falar dos dias alegres e felizes da vida de Jó. Como eu tenho saudade daqueles dias. Porque quando ele falou isso, ele estava vivendo uma vida difícil, muito difícil. Ele tinha perdido tudo, perdeu seus 10 filhos, e agora doente. Ele falou assim: como eu tenho saudade. Quando eu me levantava, todo mundo ficava quieto, os velhos colocavam a mão na boca, os jovens seguravam a sua palavra quando eu me assentava. E eu posso ver, irmãos, quando nós falamos de integridade, quando fala em deixar bens, a integridade, ela pode ser também isso, tudo isso. Mas nós podemos deixar bens de valores monetários, ou normalmente, quando a pessoa ia deixar um legado, era quando ele ia dizer as suas últimas palavras. Ele ia fazer um pedido: meu filho, eu vou partir daqui a pouco, mas eu gostaria que você fizesse isso. Eu gostaria que vocês daqui em diante tomassem essa decisão. Eu gostaria que vocês fizessem desta forma. Então, normalmente, era um último pedido de um testador, que ele fazia uma solicitação e deixava um legado. Mas nós queremos fazer isso enquanto nós estamos vivendo na presença do Senhor. Aleluia! Nós queremos ser pessoas que realmente podemos ser até modelos para as pessoas poderem copiar e fazer. Eu vejo na vida de Jó, quando aquela mulher, a sua esposa, ela muito pouco fala da mulher de Jó. Mas a mulher de Jó, ela passou junto com ele todos os dias da sua vida. E é interessante que hoje, por poucas coisas em relação ao esposo, que acontece com o esposo, as pessoas vão embora. Mas a mulher ficou junta de Jó todos os dias da sua vida. E depois que ela perdeu os mais 10 filhos, eles tiveram um relacionamento sexual de novo e teve mais 10 filhos. Então eles passaram juntos e muito pouco é falado daquela mulher. Mas eu vejo que nós, quando casamos, o pastor sempre diz: então que você seja fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Jó, ele passou, e aquela mulher esteve com ele na saúde e na doença. Olha bem, que coisa maravilhosa. Amém. Ela esteve junto com aquele homem, não tinha razão de abandoná-lo. Ele não perdeu a sua integridade, ele era íntegro. O próprio Deus deu testemunho dele. Ela esteve com ele. Aqui, quando a gente lê o capítulo 29, você vai ver a grandeza de Jó, como que ele era. Ele estaria hoje na mídia, a sua família estaria na mídia. Olha a dona lá do Jó, olha os filhos dele sonhando de carrão, de avião. Eles estão lá porque ele era mais rico do Oriente, estão rodando para lá e para cá. Então realmente ele tinha deixado um legado. Eles viviam num bom legado de paz. Então na tristeza ela estava junto, mas nos dias alegres e felizes, que ele falou assim: eu tenho saudade daqueles dias, ela estava junto também. Que coisa maravilhosa. Nos dias em que eles mantinham a saúde, ela estava presente. Quando ele tinha aquela riqueza imensa, ela estava presente. Mas quando ele perdeu tudo, ela estava presente também. Então ela foi fiel na alegria, na tristeza. A esposa de Jó foi fiel quando ele tinha saúde e quando ele ficou doente. Ela ficou com ele quando ele tinha muito dinheiro, mas também quando ficou na pobreza. Ela acompanhou e passou por ele. Então aquele homem realmente não era um testemunho falho, porque o próprio Deus falou: ele é íntegro, ele é inteiro.
E aí nós vemos o sucesso da sua família. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós olhamos e passamos os olhos quando ele passou na sua doença, na sua pobreza, mas logo a Bíblia fala que ele começou a restituir, Deus restituiu tudo em dobro que ele tinha. Então a vida de Jó é uma vida de sucesso. Ele realmente deixou um legado que vale até hoje para nós. Amém. Até hoje, quando você lê a Bíblia, você vê a fidelidade de Jó. O que o livro de Jó traz para você hoje? Fidelidade. Pode passar o que passar, fique firme. Olha o que ele deixou para nós. A sua família, a sua esposa, firme, ele deixou para nós. Aleluia. Então, o temor a Deus ficou marcado na vida de Jó, e ainda hoje faz com que nós possamos ter isso como crédito. Amém. Eu gostaria de passar com os irmãos algumas coisas maravilhosas aqui, capítulo 35 de Jeremias. 35. Nosso tempo está passando rápido. Eu gostaria de ser rápido nessa manhã. Jeremias 35. Os irmãos conhecem o texto? Vai falar aí dos Recabitas. Capítulo 35. Os irmãos acharam? De 1 a 10. A obediência. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e oferece-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, de Gergalias, homem de Deus, e a sala ficava ao lado sala dos líderes, e debaixo da sala de Maceias, filho de Salum, tantos nomes, né? O porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho, alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas, e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu essa ordem, nos deu esse legado, fez esse pedido. Nem vocês, nem seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, nem plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão muito tempo na terra na qual o Senhor tem colocado vocês como nômades. Aí eles disseram: temos obedecido a tudo o que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós temos obedecido em tudo. Sabe por quantos anos? 5 anos? 10 anos? 250 anos aproximadamente, lá de Jeremias até Jonadab, filho de Recabe. 250 anos eles obedeciam. Deus aqui colocou-os como exemplo, mandou Jeremias: leva eles lá, põe vinho e pede para eles beberem. E Deus vai falar assim: eu tenho enviado o profeta dia e noite tenho falado, e vocês, ó nação de Israel, não têm me obedecido. Agora, um homem faz um pedido, deixa um legado para sua casa, para sua família, e eles obedecem por quase 3 séculos.
Por quase 3 séculos eles não plantavam. Por quase 3 séculos eles não faziam casa de alvenaria, eles habitavam em tenda. Por quase 3 séculos eles não bebiam vinho, porque um pai pediu. Aleluia! Como que está a sua família diante do Senhor? Está servindo ao Senhor? Mesmo você indo todos os dias, estando presente na igreja, há um legado que você poderia deixar para a sua família, seu comportamento. Por quase 3 séculos, e Deus vai falar no finalzinho aqui, olha, coisa interessante, maravilhosa. Versículos 18, Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido, e Deus não mente, Deus sabe das coisas, vocês têm obedecido. É assim diz o Senhor. É o Senhor que está dizendo: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, tem cumprido todas as suas instruções. É Deus que está falando, é Deus que está dando testemunho. Vocês têm cumprido tudo o que o seu antepassado Jonadab falou, vocês têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um de seus descendentes que assista diante de mim. Existe hoje, em 2025, alguém dessa família. Amém. Aleluia. Nunca, jamais faltará um dos seus descendentes que esteja diante de mim em todas as épocas. Que coisa maravilhosa, que legado glorioso este homem conseguiu passar para os seus filhos e as próximas gerações. Qual o seu legado nessa manhã? O que tem acontecido com você? Eu fui no cartório e estava falando de legado. Estava lá um quadro na parede daquele cartório falando que a maior felicidade do pai é, ao tirar os pés, ver o filho colocando os seus pés no lugar dele. A maior felicidade do pai é ver o filho colocando os seus passos aonde ele tira o pé, caminhando junto. Isso é um legado tremendo que nós precisamos pensar nisso. Aleluia. A maior felicidade dos pais, o maior legado que alguém poderia deixar é os seus filhos caminhando na presença do Senhor. Que coisa gloriosa. O que é um legado? Então eu já passei para os irmãos. Há uma coisa que me chama muita atenção, Lucas 16, de 21 a 31, fala sobre aquele homem rico, e ele morre. Ele é sepultado, e aquele pobre, aquele que ficava na porta da sua casa mendigando o pão, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas, ele foi morto e levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que me chama a atenção é justamente o que nós estamos falando aqui nessa manhã. Qual o legado que nós estamos deixando? Aquele irmão rico, ele falou assim: eu tenho 5 irmãos. Tenho 5 irmãos lá na terra. Por favor, pai Abraão, peça que Lázaro vá lá e fale para eles. Tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Qual o legado que ele deixou? Irmão, família conhece família, irmão conhece irmão, sabe para onde ele vai. Ele sabe para onde ele vai. O irmão sabe que o outro está indo para... Ele falou assim: eu tenho 5 irmãos
E aí é que é o legado. O que ele deixou lá? Ele vivia esplendidamente, ele gastava tudo, ele fazia aquela algazarra, ele vivia na orgia, e os seus irmãos seguiram seus passos. E a preocupação dele lá no lugar onde ele precisava ouvir um sim, e ele recebeu só não. Pai Abraão, não. Mas pai Abraão, não. Pai Abraão, olha, se fizer isso, não, não, não e não. Quando nós precisamos de sim. Quando nós precisamos de sim, hoje Deus pode mudar a sua vida. Glória a Deus! Hoje você pode deixar um legado de honestidade, de obediência, de temor a Deus, para fazer a vontade de Deus. Hoje tudo pode acontecer de novo para melhor. Eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Então, uma família conhece os membros da família, sabe que ele está indo para lá. Então o legado que ele deixou não era coisa boa. O legado pode ser bom ou mal. Não é verdade? Pode ser bom, eu posso deixar uma coisa boa, ou eu posso deixar também uma imagem ruim, terrível. Mas aquele homem, então, ele não deixou uma boa imagem, uma boa referência. Que legado você está deixando para a sua família? Você é honesto? Você cumpre com seus deveres? Você compra e faz o pagamento? Fica devendo? Você fala a verdade? Você é ofertante e dizimista? Qual legado que você está deixando para a sua casa, para a sua família? Você é fiel no seu casamento? O Salmo 101, de 3 a 5, Salmo 101, de 3 a 5, diz assim. O Salmo 101, de 3 a 5, diz assim. Repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Olha o que o salmista está falando. Eu não quero envolver-me com o mal, foi o que o pastor Anderson acabou de falar, agora há pouco. Não vou me colocar num lugar de perigo. Farei calar os que difamam ao próximo, às ocultas, aos escondidos. Não vou tolerar o homem dos olhos arrogantes. Amém. Glória a Deus. Então, nós precisamos fazer um exemplo, ou nós podemos fazer isso com a nossa vida. Colocar num lugar de conforto. É como o irmão Helder falou, o braço duro agora, cotovelo duro, firme. Então, segurar firme ali, nós precisamos fazer isso. Então, o exemplo arrasta. Vou repetir. O exemplo, ele puxa, ele arrasta. O exemplo arrasta as pessoas, ou ele dispersa a pessoa, ou ele empurra. Ao contrário, o exemplo ele arrasta. Nós podemos falar muitas coisas, mas nós não podemos ser hipócritas. Jesus falou isso em Mateus 23, não é isso? Mateus 23, Jesus vai falar essas palavras. Eles dizem, eles mandam fazer, mas cuidado, mas não façam o que eles fazem, porque o exemplo ele vai atrair as pessoas, e para o bem ou para o mal. Vocês já viram como que o inimigo ele tem arrastado uma multidão de pessoas?
Mas também vocês têm visto que tem homens de Deus também que têm arrastado uma multidão de pessoas com a sua integridade, por manter-se íntegro, por manter-se inteiro, por manter-se a ponto de deixar um bom legado. Então, você tem o costume de jogar? Tem o costume de jogar? Um dentista de 45 anos foi interditado judicialmente após acumular R$400 mil em dívidas devido ao vício em apostas online, visando proteger o sustento familiar. Online, tem joguinho, não tem? Tem online? Quantas pessoas têm perdido dinheiro ali? O governo está tentando tomar algumas medidas até para bloquear isso, porque as pessoas estão perdendo dinheiro. Eu experimentei isso, eu fui lá em Valadares tirar umas cópias de chave lá da igreja, para deixar para uma pessoa, e enquanto eu cheguei na banca, uma banquinha de revista, aí eu vi que um senhor chegou e pegou a carteira, tirou R$50. Eu estou parado lá esperando a minha vez, aí ele colocou na máquina, a máquina puxou R$50. Aí ele digitou algumas coisas lá, perdeu R$50. Aí ele pegou a mão na carteira, tirou mais R$50. Meu Deus do céu, o que é isso? Colocou lá, a maquininha puxou o dinheiro, ele digitou algumas coisas. Aí eu olhei que lá tinha um teclado, tinha um visor, um monitor lá em cima, e ia passando umas coisas e tal, e ele perdeu mais R$50. Aí ele criou a mão na carteira, mais R$50. Meu Deus do céu, R$150. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, mas o que é isso? Ele falou assim, é um jogo, isso aqui a gente acaba perdendo e não é difícil acertar. E digitou uma coisa, perdeu mais R$50. Enfiou a mão na carteira, mais R$50, R$200. Eu vi assim, ó, Deus é testemunha, eu vi o homem perder assim R$50. Aí ele saiu, puxou uma banquinha, puxou uma banquetazinha, sentou perto da outra máquina, e eu já não pude ver mais. Meu Deus do céu, enquanto eu estou aqui, esse homem perdeu R$200, e ele passou para outra máquina, ele ia perder mais. E o filho às vezes está esperando leite em casa. Aquela mochila, aquele caderno, aquelas outras coisas. Não pode ser uma pessoa íntegra, que está faltando com as suas responsabilidades, de repente, lá em casa, lá na família, ele está colocando tudo para fora. Sua esposa, eu não sei se sabe ou se conhece o que ele está fazendo, porque senão ia bloquear, pegar a sua carteira. Você já perdeu muito, eu tenho perdido muito, e eu tenho ficado sabendo que tem alguns irmãos que jogam. Que é isso? Tem algumas pessoas que jogam, que está perdendo coisas, perdendo o suor do seu trabalho. Que legado é esse que as pessoas hão de deixar para sua casa, para seu filho? Qual é o legado? De irresponsabilidade? De não ser cumpridor com os seus deveres, responsabilidade em casa, para com a família. Qual o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações? Os irmãos viram que os regabitas, filhos de Jonadab, eles já por 250 anos aproximadamente, Deus falou assim, vocês são fiéis. Aleluia.
O pedido lá do seu antepassado, vocês guardam até hoje. Hoje, que Deus nos ajude, que você, os seus filhos, os seus netos, bisnetos, tataranetos, continuem na presença do Deus vivo. Sejam honestos, sinceros, pessoas responsáveis na presença do bom Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, que coisa tremenda. Josué, o pastor falou aqui, eu pensei que ele ia falar o versículo que eu ia ler, mas ele deu só o 14. Josué 24:15. Ele diz assim, gostaria que você lesse Josué, o 6º livro da Bíblia, 24, versículo 15. Ele diz assim, acharam? Já está aqui. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje. Escolha hoje. Vamos fazer um pacto hoje? Vamos fazer um pacto hoje? Amém? Vamos deixar um legado hoje? Escolha hoje. Amém? Glória a Deus. A quem vocês vão servir? Se aos deuses que os seus antepassados, lá no passado, nós não trouxemos uma boa lembrança, serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Porém, mas eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. É esse legado que nós queremos deixar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, com todo o nosso coração. Vamos aplaudir o Senhor? Vale a pena, amém, aleluia, glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos honestos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos sinceros ao Senhor. Amém. Vamos fazer a diferença neste mundo que nós estamos vivendo. Mas nós vamos servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Deus vai falar assim, não sei se essa versão vai usar essa palavra. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança, é o legado, é o que está ficando. Herança não é aquilo que a gente deixa para alguém? Então o que o Senhor está deixando para nós? Esta é a herança. Glória a Deus, é o legado que Deus tem deixado para nós. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome dele, declara o Senhor. Esta é a herança, é o legado que eu estou deixando para vocês. Nada que vier contra vocês não prosperará. É uma herança, é um legado. E vai durar para sempre. Vai durar para sempre o legado que nós temos deixado para o Senhor nosso Deus. Amém. Aleluia. Então, irmãos, e a nossa posteridade, né? Eu já estou vivendo, hoje eu já tenho netos, tenho 6 netos. Tenho 3 filhos e 6 netos. Mas o prazer maior é vê-los na presença do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. 3 filhos, 3 noras, todos batizados em nome de Jesus. Aleluia. Todos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Os netos, vários deles batizados nas águas em nome de Jesus. E tem alguns receberam o dom do Espírito Santo. Qual o legado que nós estamos deixando para a nossa casa, a nossa família? Não conte o problema da igreja para os seus filhos.
Não conte o problema do ministério para a sua casa, os seus filhos. Porque a intenção nossa é que ao tirar os pés, eles coloquem o deles. Amém. Então, a nossa intenção é que eles também nos sigam no ministério. E se nós começarmos a revelar problema de reuniões, disso, daquilo, eles vão detestar a igreja e não vão querer nada, assumir posição nenhuma na igreja. Não conte. Eu fiz isso com os meus filhos. O João até falou, o pai não falava nada da igreja. A igreja é maravilhosa, a igreja é gloriosa. A igreja é gloriosa. Pode ser que as pessoas não, mas a igreja é maravilhosa. O ministério é maravilhoso, é glorioso. O episcopado é glorioso, é maravilhoso. Quem assim o deseja, quem almeja, excelente obra deseja. Mas hoje nós temos visto pessoas que estão correndo de compromisso com a igreja, correndo do ministério, porque é muito problema. Mas a eternidade, o que nós estamos deixando? O legado que nós estamos deixando para a próxima geração, qual é? Amém. Nós vamos deixar coisas boas e coisas maravilhosas. Deixa eu voltar no texto, está passando tão rápido. Deixa eu voltar no texto que nós lemos, Provérbios capítulo 13, versículo 22. O homem do bem, ou de bem, ou homem bom, deixa herança para, não é nem os filhos, é os filhos dos seus filhos. Olha bem, já está falando lá na frente, já está falando dos netos, olha bem, já está falando lá na outra posteridade, na outra geração. Então, o homem de bem, eu fico muito preocupado hoje, quando a gente olha e vê filhos cuidando dos pais. Estou falando, não é descuidar, cuidados, não é, estou falando financeiramente. O apóstolo Paulo vai falar assim, os pais devem entesourar. Ele vai pegar essa mesma escritura e ele vai escrever lá na frente, Coríntios, ele vai falar assim, os pais devem entesourar para os filhos, e não os filhos para os pais. Os pais é que deixam um legado para os filhos. Quer ser posse, quer dizer, ainda que seja posse, dinheiro, casa, fazenda, isso, aquilo, mas não o contrário, não é o contrário, é o pai que deixa um legado. Deveria deixar. E como servos de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te multiplique, aleluia, glória a Deus, que os seus filhos, os seus netos, nós temos uma casa para morar. Que coisa tremenda, gloriosa e maravilhosa. Então, qual o legado que nós estamos deixando? O que você está deixando para a sua casa, para a sua família? Porque a mulher de um profeta chegou e falou assim, o meu senhor ficou devendo, meu esposo, você sabe que ele era fiel a Deus, mas ele ficou devendo, e os credores vieram buscar os meus 2 filhos. Então a dívida vai trazer problema para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Não que isso não venha a acontecer conosco, porque nós precisamos deixar um legado de bênçãos. Aleluia! E não um problema para ser resolvido posteriormente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você deixe um bom legado para a sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos e bisnetos e tantos quanto vierem após você. Que você seja uma bênção na presença do Senhor. E o nosso tempo está terminando. Amém. E eu gostaria de convidar os irmãos aqui na frente.
Se você está lutando para deixar um legado, Rafael não olha para mim. amém? Paz. Amém. Filho interrompe o pai, não é verdade? Eu quero completar. Estou me intrometendo na ministração do meu pai, para você entender na prática essa mensagem. Amém? Pode ficar em pé rapidinho. O meu pai, ele não recebeu isso do pai dele. Vocês acabaram de ver ele falando que a maior alegria do pai é que o filho coloque o pé. Meu pai não recebeu isso do pai dele. Meu avô, ele não servia o Deus que o meu pai serve. Meu pai não colocou o pé aonde ele tirou. Na realidade, Deus tirou meu pai daquele caminho. O meu avô, ele mexia com espiritismo, bruxaria, macumbaria. Você consegue ver um pastor Jorge, Luiz, líder lá na Umbanda? Porque onde meu pai chegou, ele liderou. Ele se esmerou, ensinou, arrebanhou. Então, que prejuízo com o reino das trevas. Foi o dia que alguém apresentou Jesus. Mas antes do meu avô, o meu bisavô, uma outra vertente da família, também era desse caminho. O meu pai tinha um avô dele, o pai dele, ensinando esses espíritos, essas coisas. Uma miséria. Os primos, eles tinham que esperar aquela farofa da galinha, da macumba, nas encruzilhadas. Eles ficavam esperando nas esquinas terminar. Porque não tinha nada dentro de casa e eles iam comer aquilo que era oferecido nas encruzilhadas. Eles assaltavam as ofertas. O meu avô, Genô Bento, que é o pai do meu pai, ele teve mulheres por todo canto que ele passou. Inclusive, eu me lembro quando adolescente nós viemos em Belo Horizonte conhecer um dos irmãos por parte do pai do meu pai. Com a minha avó, ele teve 2 filhos, meu pai e a Maria. Quando nós fomos lá, nós conhecemos o ancião o irmão do meu pai. Ele também tinha muitas mulheres. E nós conhecemos o filho dele, também tinha muitas. Meu pai só teve uma mulher. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu só tive uma mulher. Aleluia! Não foi meu avô que ensinou ele. Foi um lugar como este. Na sua adolescência, ele entrou num lugar como este. Jesus transformou a vida do meu pai. Os 3 filhos pisaram onde ele pisou. Os 3 filhos entraram no ministério. Nós não somos perfeitos, nós temos muita coisa para aprender com ele e com todos vocês. Mas eu estou mostrando na prática o que ele está pregando é verdade dentro de casa. Amém. Eu sei, meu pai é muito calado, vocês já repararam, eu sei, ele talvez não fala isso publicamente.
não vai falar, mas eu me senti tocado pelo Espírito para mostrar para os irmãos. Essa palavra é verdadeira. Amém. Glória a Deus. E eu falo isso com os meus filhos. Eu falo isso lá em casa. E eu tenho vivido isso. Este legado vale a pena, irmãos. Isso transformou a minha família. E os netos do pastor Jorge têm experimentado isso. Tem bênçãos que não fui eu que conquistei, foi ele. Porque não foi o pai dele, não foi o avô dele. Então que nós possamos levar muito a sério tudo isso que está sendo falado nesta manhã, nesta tarde. Amém. Aleluia. Porque isso transforma famílias, Glória. traz alegria que não dá para descrever em poucas palavras. Vamos assumir um pacto, vamos fazer um pacto com o Senhor para passar para a minha casa, para a sua casa, para a nossa família. Vamos deixar um legado diante de Deus. Aí você vai dizer para Deus: Senhor, eu gostaria que minha família fosse honesta, gostaria que minha família fosse sincera, gostaria que a minha família falasse só a verdade todos os dias da sua vida. Gostaria que minha família fosse fiel em todos os cultos, como eu sou. Aleluia. Deixa um legado, conversa com o Senhor essa manhã. Aleluia.